Eu me chamo Geoff Saraiva, sou advogado e eu quero que você veja esse vídeo até o final se você quiser saber o que é busca e apreensão de veículo ou busca e apreensão em alienação fiduciária, as defesas, os mitos e eu vou te explicar as soluções para o consumidor. Antes de tudo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, pode comentar, compartilhar, eu sempre respondo meus inscritos. Eu vou falar sobre a famigerada busca e apreensão em alienação fiduciária. É uma coisa muito temida por quem está devendo e eu vou tentar nesse vídeo tentar trazer mais, jogar luz nesse tema, que é um tema muito nebuloso e que poucas pessoas falam sobre ele. Basicamente, o que é busca e apreensão? Pessoal, a busca e apreensão ela é regida pelo Decreto-Lei 911 lá de 1969. E basicamente o que é que acontece? Você compra um carro. Quando você vai comprar um carro, você tem a posse. E a propriedade é uma propriedade resolúvel para o banco. Tanto no documento do carro, tem lá, veículo alienado ao banco tal, banco X. E aí nesse caso, você paga o seu financiamento, aí quando você terminar, esse gravame é retirado. Tudo bem, mas quando ocorre a busca e a apreensão? A busca e a apreensão ela ocorre a partir do momento que você está devendo esse contrato. Como o banco tem uma garantia, que é o carro, existe um procedimento judicial que é muito mais rápido, é muito mais rápido do que um processo de cobrança, uma ação de execução em si. Na verdade, a busca e a apreensão é um tipo de execução, só que é um processo muito rápido. Basicamente porque o banco não te informa que vai entrar com busca e apreensão. Então, se você está devendo o seu carro e o banco fala com você no telefone, gente, tudo bem, a gente vai esperar você pagar, saiba que os bancos costumam jogar de dois lados. Primeiro, o banco tenta negociar contigo e, por outro lado, ele entra com a ação de busca e apreensão. Inclusive, é uma tese de defesa que eu acho muito interessante nas defesas das buscas e apreensões que aparece aqui no escritório, que é um chamado comportamento contraditório do banco. Ora, como é que uma hora ele está negociando contigo e outra hora ele tenta tomar teu carro? Então, isso é uma tese que dá para ser invocada. Por isso, se você está devendo e o banco está tentando negociar com você esse carro, é importante que você tenha registrado isso, protocolo, comprovante de e-mail, comprovante de mensagem, comprovante de WhatsApp, tenha isso organizado, porque isso é muito importante na ocasião da defesa. Ou seja, vamos lá, voltando para o tema da defesa. Quando que ela ocorre? Você está devendo o carro, aí o banco vai entrar com ação de busca e apreensão. E existem algumas defesas que são muito interessantes nisso. A principal defesa que eu vejo importante é a questão da notificação em mora que é feita pelo banco. Para o banco tomar teu carro, o banco entrar com ação de busca e apreensão, a lei exige que você seja notificado. Antigamente você tinha que ser notificado via cartório da sua cidade. Depois isso foi relativizado, foi para o cartório de qualquer cidade do Brasil. E houve uma nova relativização pelo STJ, admitindo um mero envio de uma correspondência para a sua casa e qualquer pessoa pode assinar. Ou seja, muitos clientes me procuram, eu recebi a carta na minha casa, mas não assinei, isso está certo? Isso tudo, infelizmente, está certo, o banco nesse comportamento está certo. E quando é que a notificação é inválida? Ela é inválida quando no AR que é juntado no processo consta mudou-se ou desconhecido. Nessas situações em que ninguém assina essa notificação, aí o banco tem que proceder a uma intimação via edital, aí sim via cartório. E se caso essa busca e apreensão ocorra sem essa correção da notificação, é um grande ponto para ser alegado e pedindo a extinção dessa busca, a extinção do processo ou então até a correção por parte do banco. Segundo ponto que é interessante veicular na matéria de defesa é a questão da taxa de juros. Mas não é qualquer variação de taxa de juros que ensejam os juros abusivos, não. Muitas pessoas me procuram, doutor, meu juros está abusivo, e quando eu vou analisar, o juros não está abusivo. Quando é que o juros é abusivo? Aqui no meu escritório eu tenho um parâmetro de análise do contrato. A gente faz um checklist de atendimento. Eu pego o teu contrato e eu faço o confronto com a taxa média do Banco Central da época da sua contratação, vamos supor. Se você financiou um carro em outubro de 2020, eu vou lá no site do Banco Central e vejo qual foi a taxa média praticada no tipo de operação. E lá tem, numa série temporal específica, a taxa de juros que foi cobrada, a taxa média do mercado cobrada. Tem outra parte do site do Banco Central também que tem a taxa de juros que o banco informa. Se você for observar a taxa de juros, tem um setor lá específico do site do Bacen, ele fala todas as taxas de juros que são praticadas pelos bancos. Isso é para autorizar o princípio da publicidade. E aí, se essa taxa estiver diferente da taxa que você contratou, também é um ponto a ser veiculado. Outro ponto que é interessante a gente estar veiculando na defesa de busca e apreensão é a questão da forma do contrato. Existe um julgado muito importante do STJ que fala que na ação de busca e apreensão, como esse julgado estou mostrando aqui para vocês, ele fala que o contrato na busca e apreensão tem que ser um contrato na sua via original certificada pelo cartório, pela Secretaria da Vara onde está tramitando. E a explicação é muito simples. O contrato de financiamento ele é um título de crédito e para que ele seja vinculado a esse processo, ele tem que sofrer uma anotação informando que sim está vinculado. Então, é um ponto também muito interessante de ser analisado, que é feita a análise depois que o processo é protocolado.
E também eu recebo a seguinte pergunta: eu posso revisar a taxa de juros no contrato? Eu posso fazer uma revisional depois da busca e apreensão? E é um ponto muito, processualmente falando, é um ponto que tem que ter uma análise muito apurada. Por quê? Se você já tivesse sido citado, ou o banco já tiver, ou a justiça já tiver apreendido o seu carro para entregar para o banco, é possível sim revisar essa taxa de juros através de uma reconvenção, que é uma matéria de ataque dentro do seu processo. Depois da contestação, em seguida vem a reconvenção, que você tenta trazer a correção desta taxa de juros para a taxa média de mercado. Ou então, caso você não tenha sido citado e o banco não tenha apreendido seu carro, a justiça, melhor dizendo, é possível sim fazer uma ação de revisão do contrato de forma autônoma, discutindo essas teses do contrato. Mas para isso também é importante que a taxa de juros esteja alta em relação à taxa de juros, à taxa média de mercado. E eu tenho observado que quanto mais antigo é o carro, ou até mesmo em contratos de motocicletas, essas taxas de juros são bem mais altas. Então, muita atenção no seu contrato. E existem dois mitos que, na verdade, eu não vou falar que são dois. É um mito que é muito forte, que as pessoas me procuram, pessoal. É quando eu falo: doutor, mas o banco só pode tomar com 3 parcelas em atraso. E eu falo: isso não existe em lugar nenhum. Pessoal, pelo amor de Deus. Isso é um mito que foi construído, foi repetido várias vezes, e muitas pessoas continuam falando isso, que tem que ter 3 parcelas em atraso. E eu afirmo que não existe isso. O banco você pode estar com uma parcela em atraso. O banco te notificou em mora e a notificação foi válida, o banco já está autorizado a fazer a apreensão do seu carro. Infelizmente é assim que acontece. Então, muito cuidado com o que de fato é verdade, com o que não é verdade, com o que é mito. Então, eu peço a isso de vocês, que vocês tenham muita atenção nesse ponto, pessoal. Mas, ainda assim, existe uma solução. Caso o seu carro, imagine a situação, a notificação foi feita corretamente, você está devendo aí algumas parcelas, o banco toma teu carro, e aí, o que é que acontece? Depois que o banco apreende, a justiça apreende seu carro, o banco faz o pedido de desbloqueio desse veículo e o veículo vai para o pátio do banco. Aí o banco pode fazer o leilão desse carro, é assim que acontece. E existe uma situação específica, no julgado específico do Superior Tribunal de Justiça, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês também, que autoriza uma ação de prestação de contas contra o banco. Veja bem, imagine a seguinte cena: você compra um carro da entrada, uma entrada alta, uma entrada baixa, enfim, você paga alguma coisa por esse carro. E aí o banco, imagine que você pagou 50% desse carro, ou 60%, sei lá, um percentual relativamente alto. Aí o banco toma teu carro e simplesmente some, o processo acaba, enfim, o banco vai para o leilão desse carro, vai colocar esse carro no leilão. E aí, você vai ficar sem receber nada? O banco vai ficar com tudo? Não é assim que acontece. Essa situação chegou no STJ e o STJ já decidiu que o consumidor ele pode sim entrar com ação de prestação de contas contra o banco para que o banco apresente a destinação do dinheiro do carro. E na ocorrência do excesso apurado no leilão, enfim, que já seja suficiente para quitar a dívida que você tem no banco, o banco é obrigado a lhe devolver valores desse contrato. Então, vocês percebam que existem algumas situações que ainda assim é possível trazer um conforto financeiro para o consumidor. E aqui no escritório eu atendo vários clientes em todo o Brasil, que eu consigo atender o cliente de Amapá até Porto Alegre, através dos canais digitais, sempre com muitas dúvidas, e eu tento aclarar a situação. É por isso que eu sempre estou criando conteúdo aqui no YouTube, para quando o cliente tem alguma dúvida bem específica, eu já pego um vídeo meu e encaminho, e aí ele já fica um pouco mais ciente do que pode fazer e o que não pode. Um detalhe que eu chamo a atenção, pessoal, são para essas assessorias de crédito, assessoria de financiamento, assessorias que têm a promessa de reduzir juros e renegociar a dívida de vocês. Muito cuidado com essas contratações, porque tem aumentado o número de procura aqui no escritório de pessoas que foram vítimas dessas empresas, e quando na verdade você paga um valor, ela não faz basicamente nada. Então muito cuidado, veja se de fato é uma empresa idônea, se não é. Enfim, por isso que eu acho importante que você tenha um advogado parceiro, um advogado amigo, que entenda da parte material da coisa e entenda como trazer um conforto para você. Como eu falei, eu me chamo Geoff Saraiva, sou advogado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir nas redes sociais. Todos os meus contatos estão aqui embaixo desse vídeo. E eu espero ter sido útil, porque que é tão chato, pessoal, é tão desagradável, mas com uma boa técnica jurídica aqui no escritório a gente tem conseguido resolver muitas situações. Muito obrigado.